Eu quero cumprimentar a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus nessa manhã. Confesso a toda a igreja que eu estou extremamente possuído pela glória do Deus eterno. Acordei nessa manhã, na verdade, a madrugada inteira. Eu não consegui dormir porque, na verdade, o Eterno falou comigo, se revelou para mim de maneira poderosa essa semana. E ontem, precisamente, ele trouxe uma palavra muito poderosa ao meu coração. E eu confesso a toda a igreja que meu corpo está tremendo aqui, porque, na verdade, há muito tempo que o Senhor Deus não se revelou da forma que ele se revelou para mim esses dias. E eu, como não sou egoísta, eu quero passar para toda a igreja o que o Espírito de Deus nos trouxe nessa madrugada para hoje. E eu tenho certeza que o mesmo Deus que está acendendo a lâmpada de novo, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, está reacendendo a lâmpada de novo da igreja. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, ele está entrando dentro dos santuários. E já que não tem ninguém disposto para acender a lâmpada, ele está entrando dentro do santuário. Ele está acendendo a lâmpada. Daqueles que querem avivamento, aqueles que querem glória, unção, graça e poder. Querido, abra a sua Bíblia comigo, o livro do profeta Samuel. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Livro do profeta Samuel, capítulo de número 1. Oh, glória. Glória. E versículo, aliás, capítulo 2, capítulo 3 do livro de Samuel. Capítulo 3 do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 3, e versículo 1. Oh, glória! Oh, aleluia! Até o versículo de número 8. Glória a Deus. Está escrito assim: Deus fala com Samuel em sonhos. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu que naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado ante a lâmpada de Deus, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse-lhe: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu. Torna a deitar-se, e foi-se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu. Filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. E o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Aleluia. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Pai das luzes dessa manhã extraordinária,
nessa manhã carregado de unção, de glória, manifestação do seu Espírito. Nesta manhã, Pai, amanheci como todas as manhãs, graças ao nosso bom Deus. O Senhor tem nos inspirado para nos trazer uma palavra rema, revelada ao seu povo. Pai, nesta manhã, assim como o Senhor está reacendendo a minha lâmpada, eu quero, em nome de Jesus Cristo, profetizar que todos que visualizarem este vídeo serão impactados, serão reacendidos, serão erguidos, serão renovados, porque o prazer do Senhor nessa manhã é renovar a lâmpada do seu povo, e aonde houver um povo que visualizar esse vídeo, seja renovado a lâmpada. Estupriquita camaceta rabacalabastu conte que me daqui da seca massai. Aleluia, xarabacalabastu conte se. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu estou acendendo a lâmpada de novo, estou erguendo meu povo, e meu povo vai sentir a minha glória. Pai eterno, como é de costume, quero que o Senhor traga sobre nós a sua glória, aquele mesmo vento que soprou em Atos capítulo 2, aquele mesmo vento que soprou em Ezequiel 37, em Ezequiel 37 o Senhor trouxe à vida aquele que estava morto. Em Atos capítulo 2, o Senhor trouxe a vida, o Senhor trouxe o presente do batismo com o Espírito Santo. Por isso eu quero o seu vento soprando aqui agora entre nós. E todos aqueles que visualizarem serão tocados pelo seu vento. E na medida que o seu vento começar a soprar aqui dentro, Pai, comece a trazer renovo agora. Comece a ressuscitar os vales de osso seco nessa manhã e a falar com o seu povo de maneira linda, poderosa e eficaz. Fique conosco nessa manhã, nos inspira e fala conosco. Amém? Querida igreja, eu confesso que o meu corpo está tremendo. Eu estou aqui, o meu corpo físico está aqui, estou conversando com Deus aqui, estou com a lâmpada acesa aqui, e o prazer de Deus nessa manhã, e eu profetizo em nome de Jesus, que Deus vai reacender a lâmpada na sua vida de novo. O que é passado ficou para trás. Nova criatura tu és, e como é nova criatura, Deus vai mudar você, seu nome e a sua história. A história em Aprisco, ela relembra de um menino que foi uma promessa antiga por uma mulher chamada Ana, e Ana era uma mulher de Deus, e Ana acreditava tanto na promessa, ela acreditava tanto que Deus ia realizar o seu sonho, que era ter um filho e abrir a sua madre, que ela começou a fazer campanhas, ela começou a buscar a presença do Deus de Javé, ela começou a buscar a presença do Deus de Abraão, dos nossos patriarcas, ela começou a buscar a presença dos nossos heróis da fé, e na medida que ela começou a buscar o eterno de toda a alma, de todo o coração, ela começou a falar em línguas estranhas com Deus, ao balbuciar nos lábios palavras poderosas como de profecia, e ao ponto dela falar tanto mistério com Deus,
O próprio sacerdote não entendeu o linguajar dela e até disse que ela estava embriagada. Aí fica para outra história. Mas o que eu quero dizer essa manhã é que por mais que ninguém entenda o que você está falando, não é para ninguém entender mesmo não, porque o segredo não é para ninguém ouvir. O segredo é de você com Deus, até porque a línguas estranhas é o segredo de você com Deus nessa manhã. Então nessa manhã sinta a glória de Deus, seja embriagado por Deus, fale você com Deus, tenha segredo com Deus e não espalhe para ninguém. Resultado disso, a oração dela fez efeito. Passa-se os anos, ela acaba concebendo e dando à luz um menino chamado Samuel. E Samuel não era um cara, Samuel era o cara. E se você perguntar por quê, eu vou lhe responder agora. Porque Samuel é o único profeta da Bíblia que tem 3 naturezas. Aliás, ele tem dentro dele 3 chamadas em uma só. Ele tem 3 vocações em uma só pessoa. Ele tem 3 dons em uma só pessoa. Ele tem 3 títulos eclesiásticos em uma só pessoa. O profeta Samuel, ele não era apenas profeta. Ele era profeta, sacerdote e juiz. Como profeta de Deus, ele estava sendo preparado para entregar os oráculos divinos para o povo. Até porque a diferença entre o sacerdote e o profeta é esse. É que o sacerdote escuta Deus, escuta o povo e vai falar para Deus o que o povo disse. Profeta não. Profeta escuta o pensamento de Deus e vai falar com o povo. E ele estava se preparando para o chamado de profeta. E também Deus estava preparando ele para o chamado de sacerdote. Até porque a Bíblia que nós lemos, o versículo, ele crescia unanimemente na casa do Senhor perante Eli. E na medida que ele vai crescendo perante o Senhor e Eli, ele vai aprendendo como é o beabá da fé. Ele vai aprendendo como é o beabá de ir para a igreja. Ele vai aprendendo como é o beabá de ir para o templo. Ele vai aprendendo como é o beabá de buscar o santo, no santuário santo dos santos. Mas ele não sabia. Ele nunca imaginou que apenas um ato, que apenas está na casa de Deus, fazendo os que fazerem da casa do Senhor. Ele pensava que está varrendo a igreja, que está limpando a igreja, que está limpando as pastas do grupo, que está limpando, lavando a igreja. Ele pensava que isso estava agradando a Deus. Está, é agradável, mas o agradar a Deus que Samuel achava que estava agradando, Samuel achava que estava agradando a Deus só de limpar a igreja, mas não estava 100%, porque o agradar a Deus 100% está aqui agora. Samuel, enquanto está limpando a igreja, enquanto está fazendo tudo que a igreja manda, ele nunca imaginou que lá dentro, oh glória, aí eu começo a entender que não existe resposta de Deus a não ser no santuário. É no santuário que tem resposta. É dentro da casa do Senhor. Aliás, é dentro da segunda casa. Porque a primeira casa somos nós. A resposta está na primeira casa, que somos nós. E na segunda casa, que é o templo, feito por mão de homens, porém, consagrado ao Deus de Abraão. E é lá que de repente Samuel está limpando, fazendo os que fazer da casa do Senhor. E de repente ele já está anoitecendo, está chegando já o sol raiando. E de repente a lâmpada vai ser apagada. Quando Samuel e Eli vai dormir, que Samuel dorme, que apaga a lâmpada, Deus aí começa a se revelar para ele. Mas a minha pergunta é: Samuel estava na casa do Senhor, estava servindo a Deus na casa do Senhor. E a minha pergunta é: por que Samuel não entendeu e não ouviu? Aliás, ele ouviu, mas não entendeu a voz de Deus.
Ele pensava que quem estava falando com ele era o sacerdote Eli. Por andar sempre, por estar perto do santuário, por estar perto do homem de Deus Eli, por estar perto do sacerdote Eli, ele, de tanto andar com ele, ele pensou que foi Eli que estava falando com ele, mas não foi. Foi o nosso Deus, oh glória. Quem estava falando com Samuel foi o Deus do passado. Foi um Deus que para muitos parece uma lenda, mas para mim ele é real. Foi um Deus que para muitos só escutam falar. Para mim ele fala hoje, amanhã e eternamente. Foi um Deus que os nossos patriarcas tiveram uma intimidade poderosa com ele. E ele continua falando hoje, porque está escrito: Deus é o Deus de ontem, hoje e eternamente. Queridos senhoras e senhores, de repentemente ali percebe que o menino está tendo um sonho, e não é um sonho de barriga cheia. Isso acontece por 2 vezes, 3 vezes acontece. Na terceira vez ele volta e pergunta: o Senhor mandou me chamar? O Senhor está me chamando porventura, meu pastor? Não, meu filho, eu já entendi, Samuel. Deus está falando com você, meu filho. Eu pensei que a lâmpada havia se apagado. Aliás, meu filho, a lâmpada na minha vida, eu vou ser sincero para você, meu filho, a minha vida não está mais a mesma. Eu não estou mais como estava antigamente no começo da minha chamada. Aquele fogo, aquela glória, aquela unção não arde mais em mim. A lâmpada de Deus na minha vida, meu filho, tem se apagado. Eu tenho sido negligente, eu tenho sido, na verdade, um sacerdote de meia boca, porque eu esfriei na fé. Mas eu agradeço a Deus e louvo a Deus que Ele está falando. Ele voltou a falar com o seu povo, Samuel. Samuel, meu filho, teve uma época que Deus tratava a gente com carinho. Teve uma época que Deus tratava a gente com tanto carinho que colocava a gente no colo e andava com a gente no deserto. Teve uma época, meu filho, que Deus amava tanto a gente e nos ama ainda. Mas Ele tratava a gente com tanto carinho que quando a gente estava no deserto, meu filho, querendo água, querendo pão, querendo carne para comer, Ele abria um cardápio e colocava perante nós o cardápio para escolher o que quer comer. Ele é tão maravilhoso, meu querido Samuel. Ele deu tanto carinho a gente, criou tanto a gente com tanto carinho na época passada, que Ele começou a selecionar homens para estar conosco, para ser nossos guias. Homens que não eram homens, na verdade, para mim eram homens que tinham um diferencial. Eram homens que nem a gente de carne e osso, porém, eles tinham mais sede, mais fome, mais desejo, apetite, coragem, curiosidade de querer saber quem é Deus. Deus não é só uma lenda. Jesus não é uma lenda. Jesus, Ele não é dinheiro, mas Ele é real. E Samuel, ouvindo isso da boca de Eli, Eli disse: meu filho, volte a deitar. E eis que quando essa voz voltar a lhe chamar, diga: eis-me aqui, envia-me a mim. Diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui que teu servo ouve. Eis-me aqui que teu servo escuta. Oh, glória. Eu fico até emocionado. Eu fico até impactado. Porque eu estou sentindo que Deus está acordando o seu povo. Eu estou sentindo que Deus está acendendo a lâmpada de novo na sua vida. Aleluia. E de repente Samuel vai deitar. Quando ele deita, Deus volta a chamar com ele. E eu imagino que a voz era mais ou menos assim:
Samuel! 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 E Samuel ouviu a voz do Eterno e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, teu servo ouve. E aí Deus começou a falar com o menino o que ele queria fazer com a nação de Israel. Mas a minha pergunta é nessa manhã: por que é que ele não entendeu a voz de Deus? Por que é que ele não compreendeu a própria palavra de Deus? O texto que lemos já está explicando por que é que ele não entendeu. Primeiro, Samuel nunca teve uma experiência com Deus. Samuel passou a sua vida inteira fazendo o serviço da casa do Senhor, fazendo o serviço da casa do Senhor, que é chamado segunda casa, fazendo o serviço da casa do Senhor física. Samuel limpava a igreja, Samuel fazia tudo que o sacerdote ali mandava, como um bom cristão, como obediente a seu pastor. Ele fazia tudo que seu pastor mandava e começou a ter experiência com seu pastor. Só que seu pastor não é Deus. Seu pastor é um homem dado ao fracasso que nem eu e você. O seu pastor não é uma divindade. O seu pastor não é um Deus. Seu pastor é um homem de Deus, porém não é Deus. O seu líder é um homem de Deus, porém não é Deus. O seu líder é um exemplo, porém não é Jesus. E o sacerdote Eli, ele mesmo disse para o menino que estava um pouco fraco na fé. Não estava mais com a lâmpada acesa. E ele começou a ter experiência com homens e não começou a ter experiência com Deus. Sabe o que foi que Deus me disse nessa manhã para alertar você que está aí no canal, que vai ouvir esse vídeo, que vai clicar, que vai ouvir o que Deus vai falar com você? Chegou o tempo, meus queridos e minhas irmãs e meus irmãos, chegou o tempo da igreja se acordar. Chegou o tempo da igreja parar de ter experiência com homens. Parar de ter experiência com mulheres. Parar de ir atrás de profeta tal, de profeta tal, de profeta tal. Chegou o tempo da igreja parar de ir atrás de homens de Deus. É tempo da igreja ir atrás do próprio Deus. É tempo da igreja ir buscar a sua experiência com Deus. Chega de viver a experiência dos outros. O que os outros viveu, ele já viveu. É tempo de você ter a sua experiência com Deus. Busque a Deus, clame a Deus, ande com Deus. E Deus se revelará para você. Deus queria se revelar e se revelou para Samuel, porque o próprio Deus estava dizendo para ele: chega de você ter experiência com homens, é tempo de ter a experiência comigo. Então nessa manhã, meus queridos, tenha experiência com Deus, e certamente a sua lâmpada será acesa de novo. Se você continuar tendo experiência dos outros, ouvindo experiência dos outros, vivendo experiência dos outros, ouvir é bom, que edifica a gente. Agora não podemos viver aquela experiência, porque aquela experiência quem teve foi ele. Chegou o tempo de você ter a sua com Deus. Os homens do passado da Bíblia tiveram a sua experiência com Deus, até porque a Bíblia Sagrada é a boca de Deus falando, mas Deus está falando aqui para Ezequiel, Deus está falando aqui para Obadias, Deus está falando aqui para Neemias, Deus está falando aqui para Abraão, Isaac e Jacó, e esses homens tiveram a sua experiência com Deus.
Mas essa palavra, como se renova a cada dia, Deus está dizendo isso. Abraão teve a sua experiência, Noé teve a sua experiência, Jacó teve a sua experiência, Samuel teve a sua experiência, Abraão teve a sua experiência, Isaías teve a sua, Jeremias teve a sua, Obadias teve a sua. Está na hora da igreja do século 21 não viver só de experiência passada. Está na hora da igreja do século 21 ter a sua própria experiência. E a experiência com Deus é essa: quando a voz começar a lhe chamar em casa, sozinho, e você entender que é a sua mãe, e você ouvir que é seu pai chamando, e você ouvir que é alguém parente seu, ou seu pastor, pode ter certeza, é Deus lhe chamando. E diga: eis-me aqui. Pastor, como é que eu sei que é Deus falando? Experiência própria com Deus que eu tenho, e é assim que Deus fala comigo, e é assim que ele falou com Samuel, e é assim que ele falou com os profetas, com os homens do passado. Quando é que é Deus falando? Quando você está em secreto, ou quando você está em casa. Já aconteceu isso com você? Escute, quando você está em casa sozinho às vezes, e de repente você está lavando um prato, se for mulher, e homem também lava. Não é pecado o homem ajudar a sua esposa, até porque somos nós dois uma só carne. E o que uma carne faz, a outra pode fazer também. Então, se você estiver lavando um prato, ou cuidando da casa, ou arrumando a casa, quando de repentemente você escuta a voz da sua mãe, ou a voz do seu pai: pastor, mas meu pai morreu. Sim, ele morreu, mas seu pai era uma pessoa boa ou era ruim? Era uma pessoa boa. Então eu não entendo, eu entendo que pessoas boas que dormiu, se dormiu no Senhor, foi para o céu. E mesmo a pessoa que não dormiu no Senhor, ou vamos supor que ela não foi crente, mas tinha um coração bom, tinha um coração aquebrantado, era uma pessoa boa, eu creio, é a minha crença, é eu que estou dizendo isso, eu, pastor Robinho, estou dizendo, eu creio que essa pessoa que morreu na bondade, não fazendo mal ao próximo, eu creio que do cemitério para lá, eu não sou julgador para julgar. Eu deixo Deus julgar, mas eu creio que Deus tem um lugar reservado para essas pessoas boas. Aí é outra história, olha para cá. O que eu quero falar aqui nessa manhã: quando é que Deus está falando, pastor? Aqui. Quando de repente você escuta a voz de sua mãe, ou a voz do seu pastor, ou a voz de algum membro da igreja onde você congrega, ou a voz de alguém, da sua irmã, de alguém perto de você. Se você ouviu a voz igual a ela, ou de sua mãe, ou do seu pai, ou de alguém que congrega com você, ou do seu pastor, do seu sacerdote da terra, do seu pastor, o seu ministro, se você ouvir a voz igual a dele, pode parar de fazer tudo. Vá se reservar. É Deus falando com você. Deus está te chamando para um particular. Deus está te chamando para orar. Então aprenda. Por que é que Samuel não entendeu a voz de Deus? Porque ele estava tendo experiência com Eli e não experiência com Deus. Então aprenda nessa manhã. Quando é que Deus fala? Quando você ouvir lá dentro do coração, ou até fisicamente falando, você fazendo as coisas e ouvir a voz de alguém que seja amigo, seja puro, que seja um pastor, que seja sua mãe, que seja alguém da sua família, que seja alguém que está perto de você, pode ter certeza, é Deus chamando você para orar. Amém? Que Deus abençoe a todos. Espero que você e sua casa seja impactado por Deus com essa revelação, com essa mensagem. E que em breve nos veremos de novo no canal. Deus te abençoe, te guarde e te encha com o Espírito Santo. E lembre-se,
com grandes poderes, requer grandes responsabilidades. Essa é a minha dádiva, é a minha missão. Quem sou eu? Eu sou um homem de Deus. Amém.